Alice Ruiz, é um prazer poder conversar com você agora. Me sinto honrado de estar podendo falar com você. Você que é provavelmente uma das maiores, se não a maior, poeta hoje da atualidade do Brasil, no haikai, etc. A sua história é impressionante. Enfim, nós vamos conversar um pouquinho sobre quem é Alice Ruiz aqui, o que é poesia, o que é música e assim por diante. Alice, lendo um pouco da sua biografia, eu gostaria que você me corrigisse, porque hoje na internet a gente, às vezes, tem informações que não se... que o próprio autor nem sabe que já colocaram lá sobre ele. É verdade. Pelo que nós sabemos, você começou a publicar em jornais aos 26 anos de idade, é isso? Foi por aí. Como é que foi esse negócio de começar a publicar em jornal? Como é que surgiu isso? Foi o Décio Pinhatari. Porque ele leu o que você... Ou você foi revista, na verdade. A primeira vez foi... Não, são duas coisas diferentes. Como poeta, foi o Décio Pinhatari. Como... eu escrevi simultaneamente ensaios sobre a condição da mulher. Justamente quando a minha segunda filha nasceu, a Áurea, eu tinha 25 anos, eu comecei a me dar conta de que coisas que eu considerava revoltas em mim, na verdade tinham um nome, era a questão da mulher no mundo. Eu acho que foi a minha filha que foi me mostrando isso, o fato de ter uma filha. E aí eu comecei a escrever e publicar ensaios. Na verdade, as minhas primeiras publicações na imprensa, daí em jornais e revistas, foram ensaios sobre a condição da mulher. E, simultaneamente, continuava fazendo poesia. E o Décio Pinhatari ia com alguma frequência a Curitiba dar palestras, e sempre que ele ia eu mostrava as minhas coisas para ele. Uma dessas vezes ele falou, faz uma cópia significava datilografar, porque não tinha computador ainda. Faz uma cópia desse, selecionou alguns poemas meus. E eu falei para ele, ok, mas para que exatamente? E ele disse, vou dar aula sobre isso. Décio Pinhatari. Pô, falei, gente... Seu ego? Então, eu já tinha essa visita ao Zen, então não foi nem uma questão de ego, mas uma coisa de confirmação mesmo. Porque o Paulo Leminski, que era meu marido, já elogiava minha poesia, mas você sempre desconfia de quem está apaixonado, né? Pode não ter uma opinião imparcial. E no caso do Décio, não, e aí isso foi maravilhoso. Aí ele falou que ia dar aula e efetivamente deu, e mais do que isso, ele era do conselho editorial da revista Através, que era editada pela Duas Cidades. E aí um número veio, ele falou, tô mandando para você porque eu publiquei alguns poemas teus. E neste número ele permeou os artigos da revista com poemas meus. Os meus poemas separavam os artigos da revista e ampliados. E depois, quando eu me encontrei com ele, eu comentei, eu falei, Décio, mas você ampliou. Ele falou, porque se as pessoas não estão enxergando, eu dei um jeito nisso. Foi o Décio o primeiro. Tá. Eu ia fazer outra pergunta, mas eu quero pegar um gancho do que você acabou de falar. Você começou escrevendo ensaios sobre a condição da mulher. Foi. Isso foi em 74, não, 72 mais ou menos, você começa isso. 1972. Escrever não, publicar. Publicar. Porque escrever eu já escrevi a poesia desde... Tá. São 40 anos atrás. Hoje. Mudou a condição da mulher? Olha, que interessante essa pergunta, adorei. Porque eu estava conversando com o Frederico Barbosa agora sobre isso, e o Fred me deu uma provocada, justamente nesse sentido. Ele falou, olha, eu acho que está faltando um livro para a mulher de hoje. Está faltando um livro que converse mais do que com a mulher de hoje, com a adolescente de hoje. E eu acho que você devia fazer esse livro. Eu falei, por que eu? Faz muito tempo que eu não escrevo nada em prosa.
E ele disse, porque você escreveu naquele momento e agora todas as coisas que a gente tem conversado, você tem uma leitura sobre isso e tal. E tem mais gente, tem uma amiga que é historiadora, que leu esses meus ensaios publicados na época e falou, isso tem que vir à tona. E aí começou a fervilhar na minha cabeça a ideia de fazer uma... Ainda não sei se vai ser esse o formato, mas uma ficção de uma jovem, bem jovem, alguém saindo da adolescência, que começa a ler, uma jovem de hoje, que começa a ler aqueles ensaios e começa a comparar aquela realidade com essa. Agora deixa eu te responder a tua pergunta, se mudou alguma coisa ou não. Mudou, mudou. Mudou porque 40 anos atrás a gente estava discutindo as mulheres ocuparem cargos de algum poder, de representatividade, as mulheres se conscientizarem dos seus papéis de cidadãs e interferirem efetivamente na realidade, na coletividade. Sair daquele universinho fechado do lar, que é importante sim, mas é só uma coisa. A vida é muito mais ampla que isso. É curioso você falar que a importância do universo do lar também. Claro que é importante. Faz parte. Aliás, é um modelo. O lar, a família, é um modelo. Quando eu escrevi os meus ensaios sobre a mulher, eu sempre fazia questão de ressaltar o fato de que tudo que acontece no lar é um microcosmo do macrocosmo que é a vida em sociedade. Então, se você não muda o esquema hierárquico familiar, você cria pessoas para a submissão. Aquela mulher submissa, que havia muitas ainda, que ficavam só dentro de casa, recebendo o mundo através do pai primeiro, depois dos irmãos e depois do marido, aquela mulher era uma mulher que se submetia a tudo porque ela nem tinha condições de ter opinião sobre o desenvolvimento do mundo lá fora. E esse era o modelo que os meninos e as meninas tinham, não eram só as meninas. E aí, assim como as mulheres, elas criavam mulheres para se submeter ao universo masculino, entre aspas, os meninos também. Se você os meninos se espelham na mãe. Então, se você tem um modelo... Não, isso é científico. É aos 7 anos que se dá a separação da imagem da mãe. É aos 7 anos que os meninos param de se identificar com a mãe e passam a se identificar com o pai e a manter o desejo pela mãe. E as meninas param de sentir desejo pela mãe, continuam se identificando com a mãe, mas param de sentir desejo pela mãe e passam a sentir desejo pelo pai. É a construção do Édipo e da Eletra. Isso é científico. Mas o modelo, até os 7 anos de idade, que a formação da personalidade está pronta, era de submissão. Era mulher. Logo, os homens se submetem mais facilmente ao sistema. Simples assim. Os homens se submetem mais facilmente do que as mulheres? Não. Homens e mulheres se submetem mais facilmente ao sistema por terem. Porque o arranjo inicial era de submissão. Fundamental da formação, se identificavam com o elemento submisso que era a mãe. Do esquema familiar. Okay. Não é louco isso? E isso você já discutia lá há 40 anos? E isso eu já discutia lá há 40 anos. Mudou isso? Mudou. Em que onde que você acha? Mudou. Eu acho que na maior parte das famílias a divisão de tarefas está mais igual. Mulheres estão trabalhando e levando dinheiro para dentro de casa, homens estão ajudando
nas tarefas domésticas. Só de dizer ajudando eu já estou sendo machista. Estão compartilhando com a mulher de tarefas que sempre deveriam ter sido dos dois. Meu filho foi embora com 10 anos, meu filho mais velho. Mas eu dizia tanto para ele quanto para a Áurea, que é 1 ano e 8 meses mais nova, eu dizia para eles, olha, independente de ser homem ou mulher, nós, como seres humanos, temos que aprender a ganhar o ovo e fritar o ovo. Porque qualquer uma dessas duas coisas, se a gente não souber fazer, a gente está gerando uma atitude de dependência do outro. E nem opinião própria você consegue ter se você for dependente do outro. E isso homens e mulheres, e eu acredito firmemente nisso. Eu achei interessante a palestra da Jumana, em que num determinado momento ela nos acusou, nós as feministas dos anos 60 e 70, de sermos contra os homens. Eu nunca fui contra os homens e a maior parte principalmente no Brasil, nenhuma, eu li todas elas, Eloneida Studart, Rosemarie Muraro, nenhuma de nós era contra os homens. Simone de Beauvoir, que escreveu a Bíblia sobre o assunto, jamais foi contra os homens. Aliás, um dos capítulos iniciais ela fala isso, que a questão da mulher era muito mais complexa do que qualquer questão de qualquer classe oprimida, porque o negro podia lutar contra o branco, era claro. Você tem um inimigo. Lado, você tem um inimigo. Os judeus contra os nazistas, o pobre contra o rico, mas o homem e a mulher, eles dependem um do outro, mas não dependem no sentido econômico, dependem emocionalmente, dependem para perpetuar a espécie, dependem amorosamente, dependem para cumplicidade na vida, enfim, precisam ser parceiros. E aí a questão da mulher era muito mais complexa por isso. Quer dizer, na Bíblia do feminismo estava... E aí há essa interpretação que eu acho até que foi uma imprensa mal intencionada que acusava as feministas disso. Tá, eventualmente uma que outra norte-americana era mais radical e aí generalizava para neutralizar. Não elas, eu digo, a imprensa pegava aquele exemplo infeliz e generalizava para neutralizar o movimento. Mas, de uma maneira geral, eu e as que eu lia e as amigas com as quais eu discutia essa questão, jamais fomos contra. Sempre identificamos que esse esquema familiar convinha ao sistema. Tudo bem, esse sistema era feito por homens. Isso que eu ia falar, porque hoje o sistema, na sua maioria inevitável, ainda é feita pelos homens. É verdade, é verdade. Então, ainda tem espaços de mudança para as mulheres? Ou os homens é que chegaram na encruzilhada agora? Eu como homem, acho que os homens chegaram numa encruzilhada. Eu também acho, porque, na verdade, o que as mulheres fizeram foi uma revolução de costumes. E de uma forma que nós não conseguimos acompanhar, os homens. Não, exatamente, porque os homens nem estavam acostumados com isso. Foi a primeira vez que a revolução partiu das mulheres. A partir de 1900 e pouco, com as sufragetes, e aí até os anos 60, 70, que aí é a minha geração, aconteceu um movimento de mudança que não tinha sido inaugurada pelos homens, que não tinha sido feita pelos homens. E eles ficaram surpresos.